Então, aproveitar essa greve para tomar conhecimento dessas informações, porque enquanto os trabalhadores e a sociedade brasileira está sacrificada, o setor financeiro está sendo ultra privilegiado, né? A dívida externa atual começa na época da ditadura, muita gente gosta de falar que foi o Juscelino que quebrou o Brasil. Não foi, não. Em 70, a dívida externa era quase nula. Era quase nula, era uma dívida de 5 bi dólares. Teve um forte endividamento na ditadura militar nos anos 70. Na CPI, nós identificamos que essa dívida, que todo mundo falava que era a dívida do milagre econômico, das grandes hidrelétricas, siderúrgicas e tal. Não, no início da década de 70, 75% da dívida externa era privada. Era dívida de bancos e de multinacionais instaladas no país. O que aconteceu depois? Os próprios bancos credores elevaram as taxas de juros de 5% a mais de 20% ao ano. Provocaram uma crise. Diante da crise, FMI tem que vir ajudar. Foi assim que o FMI entrou no Brasil. Uma crise provocada pelos próprios bancos que antes haviam emprestado, haviam seduzido o país a assumir empréstimos. Tá? Tudo isso, na década de 80, essas dívidas, tanto do setor público como do setor privado, foram transferidas para o Banco Central do Brasil. Vocês sabiam disso? Nós tivemos acesso a esses acordos na CPI. E depois, isso significou uma estatização de dívidas privadas. A década de 80 ela é conhecida como a década perdida, porque essa crise, toda essa transferência de dívidas para o setor público, junto com a interferência do FMI aqui, amarrou o nosso país, não é? Há uma suspeita de que essa dívida externa tenha prescrito em 92. Isso é um capítulo que ainda tem que ser investigado. Uma comissão, na época, quem participava dessa comissão? Armínio Fraga, que lá na frente virou presidente do Banco Central, Murilo Portugal, que lá na frente virou secretário do Tesouro, depois virou diretor do FMI, agora é presidente da FEBRABAN, e participava Pedro Malan, que depois foi ministro da Fazenda. Armínio Fraga, Pedro Malan, Murilo Portugal, e hoje está no Banco Mundial. Só assim, gente, né? Muito. Em 92, existe uma suspeita de que essa dívida externa, bem aqui, ó, 92, aqui, que ela tenha prescrito. Tá? Há dados que nós começamos a investigar que os próprios bancos internacionais tinham dado baixa nos seus balanços. Tem alguém da contabilidade aqui? Aí. O que acontece quando alguém dá baixa de alguma coisa no seu balanço? Isso simplesmente não existe. Deu baixa. É igual um bem. Depreciou, deu baixa. O que é aquilo? Nulo, zerou. Então, há uma suspeita forte que precisa ser mais investigada e uma equipe de várias pessoas, mas esses 3 eram os principais, fizeram uma negociação e transformaram toda essa dívida nos tais bônus Brady. Vocês já ouviram falar dos bônus Brady? Títulos que foram emitidos aqui em 94. Essa emissão foi feita em Luxemburgo, porque eram papéis que não respeitavam aquelas normas que vinham vigentes desde a crise de 29, toda aquela normatização que foi feita. Esses títulos, Brady, não atendiam aquela normatização. Por quê? Foi feita uma troca direta, não foi feita oferta pública. Ou seja, se a gente fizer depois o minicurso aqui, nós vamos trazer até documentos para mostrar, porque é uma história muito triste. E aí, esses bônus Brady, crimes de lesa pátria, inclusive várias comissões do Congresso Nacional
na década de 80. Os relatórios estão na nossa página na internet, porque isso estava desaparecido. E a CPI possibilitou acesso a esses relatórios. Vocês podem acessar, principalmente os jovens, acessem o relatório na página da Auditoria Cidadã e leiam, porque aí falam de toda essa situação. O que aconteceu com esses bônus Brady? Eles serviram de moeda para comprar nossas empresas no processo de privatizações. Tá? E a dívida continua. A dívida que tinha sido contraída para construir as nossas empresas, essa continuou se reciclando e transformando em dívida interna. E essa mesma dívida serviu, os títulos serviram para comprar nossas empresas.